dar uma dica antes. Deu a dica. Leiam Akira. É muito bom. Akira é muito bom. Star Wars, a Ascensão Skywalker, está estreando no cinema finalmente para gáudio de todos os fãs de Star Wars, né? Eu toda hora fico pensando em falar Star Trek, Star Lord, qualquer coisa assim, eu sempre erro. Se eu errar, desculpe, desde já. Mas acontece que o filme estreou, tava tendo muita gente aí com muita ansiedade para saber como que o J.J. Abrams ia conseguir finalizar essa terceira trilogia, né? Porque já teve 2 trilogias anteriores, estamos no 9º filme de Star Wars aí da história principal, que é a história de Skywalker, e agora finalmente vamos ter aí a resolução. Acontece que poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas a gente vai discutir isso então aqui nesse vídeo. Se você quiser saber a nossa crítica a respeito de Star Wars, a Ascensão Skywalker, fique aqui com a gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. O seu feedback é muito importante pra gente. E eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aí toda semana. O problema de falar desse filme, né, na verdade, é que ele é todo cheio de spoiler logo no começo. Então a gente não pode falar do enredo principal do filme sem falar de spoilers. Como a gente não tá dando spoiler nos nossos vídeos, a gente vai tentar ser o mais genérico possível para explicar e você poder entender caso você não conheça o plot deste filme. O que acontece é que o Kylo Ren, né, que é o grande vilão dessa terceira trilogia, ele continua lá a jornada dele para se tornar, já se tornou na verdade o supremo líder, o líder supremo da Primeira Ordem, que é o Império, né? Que sobrou do Império e entrou no lugar do Império quando o Império caiu. O que era o Darth Vader? Isso, é tudo aquilo que era do Darth Vader entrou agora aqui com o Kylo Ren. Então ele tá lá, ele está se firmando como líder supremo da Primeira Ordem, enquanto a Rey, que a gente viu no episódio passado, Os Últimos Jedi, treinando com o Luke Skywalker, agora ela vai pra luta mesmo, ela continua o seu treinamento, mas agora chegou a hora dela ir pro pau, porque ela precisa realmente salvar toda a galáxia de uma nova ameaça, que além da Primeira Ordem, também aparece aqui. É a ameaça do Palpatine, que é o vilão da segunda trilogia. Eles resolveram ressuscitar por algum motivo que me escapa. Este filme carece de inventividade. Ele parece que ele copia tudo que já teve em Star Wars e tenta fazer tudo de novo com os mesmos personagens praticamente. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então o filme todo, que tem 2 horas e 20, ele fica naquela coisa da inevitabilidade do choque entre a Rey e o Kylo Ren. Com o Kylo Ren tentando puxar a Rey pro lado da força, enquanto a Rey fica lá naquela coisa tipo de vou, não vou, que a gente já viu anteriormente também com o Darth Vader e com o Luke Skywalker na primeira trilogia, nos filmes 4, 5 e 6. Na minha opinião, o maior pecado deste filme, do terceiro Star Wars, né, ou do 9º, depende de como você enxerga, é que ele ignora completamente todas as boas coisas que o filme anterior trouxe, que foi O Último Jedi. O Rian Johnson, que dirigiu o filme anterior, ele deu novos rumos para a própria saga, ele deu uma nova perspectiva para os personagens, e isso parecia que seria seguido novamente neste terceiro filme para dar uma conclusão épica. Só que o J.J. Abrams, né, que é o nerdão, praticamente o suprassumo do nerd hoje em dia, ele resolveu ignorar tudo que foi feito pelo Rian Johnson no filme anterior e refazer tudo aqui, entregando aquilo que todo fã quer, todo fã gosta, que é o fanservice. O problema é que ele exagera na dose do fanservice e o filme todo parece uma releitura. Como é o nome do terceiro filme da primeira trilogia? Você lembra? Retorno de Jedi, lembrei. Parece que é uma regravação, um remake de Retorno de Jedi. Não é uma surpresa que ele faça isso, porque ele já tinha feito isso no Despertar da Força, que é uma cópia carbono do primeiro filme que foi feito lá em 1977, Uma Nova Esperança. Falta essa criatividade, falta essa compreensão de não querer agradar os fãs o tempo todo, porque apesar deles serem as pessoas que pagam a conta, que vão no cinema para assistir esse filme, precisa sair desse lugar comum, precisa sair dessa zona de conforto. O Rian Johnson fez isso nos Últimos Jedi, fazendo um filme completamente diferente daquilo que as pessoas esperavam, inclusive dando um foco muito grande para personagens coadjuvantes que acabaram até sendo odiados pelos fãs mais xiitas do filme, né, da saga como um todo. E aqui
O J.J. Abrams praticamente ignora tudo isso, o que é uma pena. Várias dessas boas ideias que o Rian Johnson deixou lá no Último Jedi, ele é ignorado aqui. É uma pena que não siga aquele caminho e vá pelo caminho mais seguro do fanservice, né? E mesmo indo pelo caminho seguro do fanservice, é um fanservice exagerado. Tem várias pontas que não tem necessidade de acontecer, vários fanservices em lugares errados, né? Então você tem várias coisas que não agregam para a história, só estão ali para poder satisfazer esses fãs mais ardorosos. A maior prejudicada, neste caso, é a Rose Tico, que é aquela personagem que fazia meio que um par com o Finn no filme anterior. Aqui ela é reduzida a uma coadjuvante de luxo. Ela praticamente não aparece, praticamente não tem falas, sendo que o filme anterior tinha praticamente dito na nossa cara que ela teria uma grande importância para a história final. O que acaba também comprometendo todo o arco do Finn mesmo, porque o filme se concentra tanto naquela coisa do Kylo Ren com a Rey, o arco dos coadjuvantes, que foi tão bem trabalhado anteriormente, acaba sendo completamente esquecido. Eles aparecem ali apenas como alívio cômico. É o que acontece com o Finn e com o Poe Dameron, que é interpretado pelo Oscar Isaac. Esses dois personagens que tinham tanto potencial acabam sendo reduzidos ao, sei lá, como eu posso dizer? Eu ia falar os três patetas, mas faltando um. Já entenderam que eles estão ali só pra fazer a gente dar risada. No entanto, contudo, porém, todavia, o filme faz com que a gente sinta uma gostosa sensação de nostalgia. Justamente por ele praticamente copiar o terceiro filme, né, da primeira trilogia, que é o Retorno de Jedi, a gente sente essa nostalgia, sente um ar meio anos 80 dentro dessa história, que foi escrita pelo J.J. Abrams e pelo Chris Terrio. Essa história como um todo, ela parece que surge muito essa coisa da nostalgia, e isso já é o suficiente para prender a gente ali naquela ação, na aventura. E o filme não tem um MacGuffin, tem dois MacGuffins. Aquela coisa da caça ao tesouro, eles precisam correr a galáxia toda para poder achar algumas coisas ali que eu não posso dizer, mas eles precisam correr a galáxia toda para poder salvar, e eles precisam achar certas coisas, então fica uma correria só. Isso é uma sensação de nostalgia que vale a pena, né, pra você sentir. É o que acontece com Mandalorian. Exatamente, Mandalorian, a série, tem um ar nostálgico. Ele parece muito o filme dos anos 80, né? Então, como o filme tem dois MacGuffins, pra quem não sabe, no jargão, né, cinematográfico, MacGuffin é aquela coisa que os personagens passam o tempo todo correndo atrás, mas não tem importância para a história principal. É só uma forma de mover a história para frente. Então isso entretém o público, entretém as pessoas, faz com que a gente fique prestando atenção na história e não ligue tanto para a falta de profundidade de certos personagens. Na minha opinião, os dois personagens mais profundos e mais bem desenvolvidos deste filme são justamente os dois antagonistas, né? Que é a Rey, que é interpretada pela Daisy Ridley, pelo Kylo Ren também, que é interpretado pelo Adam Driver. São os dois atores que se esforçam mais para passar uma profundidade, passar todos os medos, angústias e tentar passar alguma coisa realmente mais pesada para o espectador, porque todos os outros coadjuvantes, eles são monotemáticos e também não tem aquela coisa de se desenvolver muito. Isso é um problema do filme, mas ao mesmo tempo também, por conta da duração mínima, né, que eles colocaram ali o corte em 2:20, não tinha mesmo como desenvolver mais os personagens. E considerando que esse é o último filme dessa trilogia, não tinha mesmo o que fazer. Resolveram focar nos dois personagens principais e é isso aí, tá de boa. Muita gente se pergunta se a aparição da Carrie Fisher faz sentido dentro desse filme. Para surpresa geral, faz sim, porque eles resolveram fazer o roteiro deste filme em volta das cenas deletadas do Despertar da Força, então fizeram com que toda essa parte em que ela aparece faça sentido dentro dessa nova história. Então fica parecendo que ela realmente estava ciente desse novo roteiro, que ela ensaiou esse novo roteiro, então faz muito sentido e se torna, no fim das contas, uma homenagem para ela. Tanto para ela quanto para todos os outros personagens que passaram por Star Wars nesses últimos anos, né, nos últimos 40 anos, todos esses personagens têm algum tipo de homenagem, seja uma homenagem visual ou uma homenagem literal dentro deste filme. Então a Carrie Fisher faz um papel muito bom aqui, né, apesar dela aparecer pouco, mas tem importância crucial, e o término do seu personagem também faz jus a ela, tanto a atriz quanto a personagem Leia. No fim das contas, esse filme não vai irritar nenhum fã, porque vai ter muito fanservice para essas pessoas poderem se deleitar, né, se deliciar com esses fanservices. Vai ser um orgasmo para todos os fãs de Star Wars, aqueles fãs mesmo, sabe, aqueles que não podem tirar uma curvinha do cânone deles. Enfim, se reclamar é pior. Mas o J.J. Abrams, que também é um desses que fica reclamando, né, ele ignorou completamente os últimos Jedi e fez um fanservice pra galera. O problema do fanservice é que aqui nesse filme ele é exagerado, nada contra fanservice, ele é muito exagerado neste filme em específico, e isso fez com que vários personagens perdessem profundidade, perdessem oportunidade de brilhar. As cenas em que eles aparecem lutando é sensacional, aquela cena no mar é
absurda, é muito bem feita. O filme tem falhas narrativas. O filme, ele entrega algumas coisas que talvez pudessem ser melhoradas se tivesse seguido aquilo que foi dito no segundo filme. Então é por isso que pra gente aqui dos 5 Tons esse filme recebe a nota 8. Resumindo, pra quem é fã, é maravilhoso. Pra quem Isso. só gosta, ok. Pra quem não gosta, que isso. Quem não gosta nem assiste, né? Porque fica lá vendo aquelas lutinhas com aquelas luzinhas, um monte de bicho estranho, falando umas línguas com uns nomes engraçados, com umas línguas que ninguém entende. Então, quem não gosta não vai assistir, não vai mudar nada. Mas com certeza a Disney vai garantir mais 1 bilhãozinho no final do ano aí. Essa é a nossa opinião aqui a respeito desse filme. Se você quiser saber mais sobre filmes e séries, tanto do cinema quanto da Netflix, é só clicar aí no sininho e se inscrever no nosso canal. Um abraço pra você e tchau!